Marcos, tô esperando o top mais esperado do ano de top 5 melhores dicas colossais do Marquinhos Hype Gameplay. Ai, top 5, cara. Tier list de dica? Ó, eu gosto da dica. Vamos lá, eu vou pensar, eu vou tentar. Vamos comigo. Eu gosto da dica de você simplificar linhas de desenho pra CSI. Então, ao invés de você fazer aquelas linhas muito complexas e tal, você tentar desenhar mais com Cs, Ss, que são dois Cs, né? E linhas retas. Isso me ajuda muito a desenhar. Eu gosto disso. Essa é uma dica que eu acho muito boa, tá bom? Funciona muito bem pro tipo de trabalho que eu faço, né? Para coisas mais realistas também funciona, principalmente para aquelas etapas iniciais. Beleza. Então essa é uma primeira dica que eu lembrei agora. Uma outra dica que eu gosto. Eu gosto na pintura de agrupamento de sombras. Acho que tem um pouco a ver com o que eu vou falar. Vamos lá, vamos ver se eu consigo me explicar. Eu gosto da dica de você começar uma arte trazendo inicialmente transições suaves e depois você traz transições mais duras no seu ponto de atenção. Então você começa uma imagem com transições mais suaves, não é necessariamente para você usar aerógrafo, tá? Transição suave, com baixo contraste e tal, e você deixa as hard edges, né, as transições duras, para fazer aonde você quer o ponto focal. Um exemplo disso é você olhar para qualquer objeto, você vai perceber que toda a sua visão periférica ela é mais borrada, ela é levemente esfumaçada, assim. Você não consegue enxergar com nitidez, porque você está olhando para um objeto. Então, este objeto está nítido, ele é o seu ponto de foco, todo o resto está com um leve blur. Tá? Isso funciona para muitas artes, para muitas formas de pintura, para escultura funciona também muito bem. Esse é um truquezinho muito legal, que funciona demais assim. Tá? Então, duas dicas boas. Vamos para a terceira agora. Deixa eu pensar. Eu gosto muito, e gosto de verdade assim, que foi uma coisa que mudou a minha percepção em desenho de observação. Que é, ao invés de você observar o preenchimento de uma forma, você também observar o espaço negativo, o que está em volta dessa forma. Essa é uma dica que eu já falei em vídeos recentes e ela é sensacional. Então, toda forma ela vai ter um espaço negativo. Entre duas formas vai ter um espaço negativo, que também é uma forma, mas você pode... Dica que está no workshop, exatamente. Enfim. Eu gosto muito, muito mesmo dessa dica. Então, são 3 dicas boas aí pra você, tá? Eu vou dar uma quarta dica que eu gosto também de pensar, tentando lembrar de coisas que me ajudaram muito, né? É uma dica sobre design, mas que tem a ver com pintura e com desenho também. É uma dica que, se você quer dar a intenção de alguma coisa, sempre exagere um pouco mais do que você pensou inicialmente. Sempre. Porque se você não conseguir demonstrar que essa intenção foi proposital, ela pode parecer um erro. Isso eu aprendi com o professor Milton Nakata em 2010. Cara, lição fantástica. Se você não fizer de uma forma proposital ou demonstrar que aquilo é proposital, vai parecer um erro. Então, se você quer centralizar a parada, faz muito centralizado. Se você quer deslocar uma composição para deixar um espaço muito vazio, um espaço vazio na composição, deixa esse espaço muito vazio. E sempre esse contraste é tão importante para tudo, para design, para desenho, para pintura, para escultura, para qualquer tipo, para música, tudo faz sentido, tá? Então, esse exagero faz com que você... Audiovisual... Exatamente. Agora, a quinta, vamos falar sobre uma dica de estudo. É uma coisa que eu gostaria de falar mais. Eu já falei em alguns vídeos também, mas eu gostaria de falar mais sobre isso. Que é... Quando a gente faz um estudo de uma pintura ou de um desenho, é sempre importante que você saiba o que você quer aprender com aquele estudo.
Essa é uma coisa que pra mim mudou muito a percepção depois de um tempo, assim. Porque eu vejo muitas pessoas fazendo... Eu já vi várias pessoas fazendo até, sei lá, live. Estudo de cópia. E aí a pessoa vai e tenta copiar uma foto, mas você sabe que a pessoa... Você percebe que a pessoa não tá tentando aprender nada específico ali. Ela só tá tentando reproduzir uma imagem. E ficar reproduzindo imagem pode ser tudo, menos um estudo. Especialmente, tô falando isso no sentido de você não ter a intenção de aprender algo, sabe? Então, você só reproduzir uma foto, eu chamo de terapia. Entende? É super terapêutico, é muito gostoso. Eu faço isso em live também. Mas quando é pra estudar, ou pra ensinar estudo, ou pra falar sobre estudo, é muito importante que você tenha uma intenção específica. Você tá estudando o quê? É proporção? Cor? É valor? É desenho? O que você tá querendo buscar com aquele estudo? Porque senão fica... Eu tô falando isso também porque eu já fiz muito disso. De tipo, ficar copiando. E não desenvolver aquilo, sabe? Beleza? 5 dicas? Foram as que eu lembrei, na verdade. Não é top nada, não. É só porque são as que eu lembrei agora, de improviso. Isadora doou R$30 e disse: Marco, tudo bem? Tem como estudar perspectiva de uma maneira mais interessante do que fazer caixas e cilindros em perspectiva? Olha, Isadora, essa fase da caixa e cilindro em perspectiva, ela é muito importante para você passar. Porque tudo que você for simplificar, tudo que você for simplificar, você vai acabar transformando um objeto complexo em uma caixa ou um cilindro. É meio inevitável, sabe? É muito difícil você não usar uma caixa ou cilindro. Então, se você não souber fazer isso de uma forma intuitiva, vai ficar complicado de você entender coisas mais avançadas, sabe? Mas, assim, se você parar pra pensar, o termo perspectiva, vamos no dicionário. Perspectiva, técnica de representação tridimensional que possibilita a ilusão de espessura e profundidade das figuras. De espessura, tá. Ou obra delineada segundo as regras dessa técnica. Perspectiva, se a gente for ao pé da letra, é tudo que causa a ilusão de tridimensionalidade. Então, se você mesmo não sabendo ou não gostando de fazer cubos e cilindros, entender que se eu desenhar um objeto muito maior do que um outro objeto, que no caso, sei lá, a minha cabeça, que é o microfone, você sabe que esse objeto está na frente deste objeto que está para trás, né? Ou no caso aqui, o abajur lá atrás, ele está menor do que esse bloco aqui, certo? Isso já é criar a ilusão de perspectiva. A questão é que, se você aprender por uns livros essas técnicas simples, não precisa ser muito complexas não, sobre perspectiva, a sua vida vai ficar mais fácil. Mas entenda que você estudar, às vezes, o escorço de uma figura humana, que é a sensação de que, por exemplo, a minha mão está sendo projetada para frente na câmera, isso é escorço. Se você souber usar desses elementos, você não precisa se aprofundar tanto assim nas nuances da perspectiva. Entendendo o basicão, entendendo o que é linha do horizonte, entendendo o que é ponto de fuga, para que ele serve, para você poder depois aplicar esses outros conceitos por cima, eu acho que é suave. Eu gosto muito do Perspective Made Easy, eu acho que é um livro muito legal, mas ele é meio datado. A dica, ó, o pessoal já deu a dica aqui, ó. Leia o Perspective Made Easy e o Framed Perspective. Eu acho o Framed Perspective é um livro que ele tem partes técnicas, mas ele tem uma linguagem muito acessível e bem moderna. O Perspective Made Easy, ele já é um livro um pouco mais antigo. Que How to Draw? Vocês vão ser banidos, hein? Quem falar How to Draw no meu chat vai ser banido. Típico. Eu gosto muito do Framed Perspective e do Perspective Made Easy, tá? Eu iria atrás desses dois livros. Se você não gostar de estudar com livros, cara, com certeza tem muito vídeo no YouTube, algum vai fisgar a tua atenção. Eu quero, prometo, promessa para o ano de 2026, faremos o Perspectiva Sem Frescura. Toma. Então, você queria fofoca? Então toma a tua fofoca aí, ó. Perspectiva Sem Frescura. Pode me cobrar. E o How to Render? O How to Render, ele é um livro... Cara, o How to Draw e o How to Render são dois livros excelentes, assim. Eles são muito profundos. Só que eles são extremamente técnicos e chatos pra caramba.
Então não recomendo pra quem estiver começando, tá? Não recomendo. Ele não é um livro pra quem tá começando. How to Render foi o único que realmente me ensinou a pintar metal. Não, ele tem umas coisas muito legais mesmo. Pintura de metal é reflexo, né, cara? É basicamente reflexo. Pior que eu gosto tanto desses. Ah, cara, tem louco pra tudo, galera. Eu tenho o How to Render, eu não tenho o How to Draw, mas o How to Render, eu acho que ele é um livro... Você fez um curso de fundamentos de pintura, depois de você fazer esse curso de fundamentos de pintura, você lê o How to Render, é fantástico. É muito foda. Mas começar por esses livros eu não recomendo. Eu, Marquinhos Gameplay, não recomendo. Você acabou de assistir a um corte de um conteúdo que está disponível lá no nosso canal principal. Eu vou deixar o linkzinho aqui para vocês poderem assistir. E aqui embaixo eu vou deixar o link de um outro conteúdo parecido com esse que talvez vocês também gostem de assistir. Não se esquece de se inscrever nesse canal de cortes aqui também. A gente se vê na próxima e tchau, tchau!